Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nagluz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita, galera. E hoje nós teremos nada mais, nada menos que em São Januário, Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil, quartas de final, 9h30 da noite. Vamos estar em frente à telinha, galera. Quem não vai para São Januário, né, vai ter que ficar em frente à telinha aí, com o controle na mão, torcendo por o gigante da colina. E vamos, né, então saber a respeito desse jogo aí. Tietê, né, é o desfalque do Vasco da Gama hoje. O Paulo Henrique está de volta e parece que vai para o jogo. Não sei, né, se ele vai estar 100% para esse jogo. Precisamos muito do Paulo Henrique porque ele é um dos laterais que mais correm, né, pelo Vasco da Gama. Ele vai na linha de fundo, ele volta para defender, ele ataca. Pô, o cara é monstro, filho. Então precisamos muito dessa disposição do Paulo Henrique para poder estar atuando e saindo com a vitória, né, em São Januário. Aí, pelo menos hoje 2-0 o Vasco da Gama em cima do Botafogo pela Copa do Brasil, quartas de finais. Quem ganhar avança para a semifinal e nós estamos preparados aí por essa batalha, galera. Mas temos dois jogadores aí que já estão inscritos no BID, mas não vão para esse jogo, que é o Robert Renan e Matheus França. Esses aí não vão para o jogo. E já quem está relacionado aí nessas novas contratações é o Thiago Mendes e Andrés Gomes. Vão para a partida, mas parece, né, que vão entrar somente no segundo tempo. O Thiago Mendes como volante e o Andrés Gomes pode ser que ele entre como atacante ou pode ser que ele venha substituir ou o Nuno Moreira ou o Ryan como ponta ofensivo. E parece que o moleque tá com moral em São Januário com o Fernando Diniz, porque ele parte para cima, ele vai, e o Fernando Diniz tá gostando dessa oportunidade, né? Provável escalação: Léo Jardim no gol, Lucas Freitas e Hugo Moura na zaga, Paulo Henrique e Lucas Piton nas laterais, Jair e Barros são volantes, Felipe Coutinho, né, meia ofensivo, e o Nuno Moreira e Ryan, né, pontas ofensivo, Verrete atacante, galera. Então o Vasco tem tudo aí para poder estar saindo, porque a torcida está indo para o jogo. Parece ingressos esgotados, galera. Vamos ter aí mais de 20 mil torcedores em São Januário impulsionando os gigantes da colina. Vamos junto, porque ainda não acabou, galera. O Vasco está atrás aí de dois zagueiros e está conversando aí com o Carlos Cuesta e Nathan Silva. Carlos Cuesta, todo mundo já sabe que é do Galatasaray, e o Vasco tentou a contratação, porém Carlos Cuesta escolheu ir para o Spartak de Moscou. Acontece que lá no Spartak de Moscou ele foi fazer o exame e constatou uma lesão ou uma provável lesão futuramente. E isso fez com que o Spartak desistisse da contratação do Cuesta. Porém, tem mídia dizendo que não foi nada disso, que foi um contratempo entre o Galatasaray e o Spartak de Moscou. Agora, qual é a verdade? Será que existe realmente uma lesão ou foi somente partes contratuais que acabaram não se entendendo? Apesar de que o Vasco da Gama também não está conseguindo se entender com o Galatasaray. Galatasaray quer uma coisa, o Vasco quer outra, e parece que também no Spartak de Moscou aconteceu a mesma coisa. Mas se também é verdade que existe uma lesão e que existe de repente uma provável lesão no futuro, nós também não sabemos. Se o Vasco vier a contratar o Carlos Cuesta, acredito eu que essa situação de lesão não venha existir e somente esse problema contratual. Até porque o Vasco, né, não é burro de contratar um jogador que está prestes a se lesionar ou se encontra lesionado, né? E já o Nathan Silva, o Pumas, também está criando problema, dificuldade para poder estar liberando o jogador. Então não sabemos o que vai acontecer. Quem virá para o Vasco, Pumas ou Carlos Cuesta? Na realidade, o Vasco quer contratar os dois, até porque o Vasco precisa muito fechar a casinha, fechar o paredão do Vasco da Gama. Então, galera, essas foram as notícias. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha para que possamos entregar mais conteúdo como esse. Tamo junto e saudações vascaínas. Valeu!